Boa noite, tudo bem com você? Espero que esteja onde vai ficar, para a glória de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado hoje em dia, porque a iniquidade está aumentando a cada dia. Nossa, isso não é só no mundão, onde o inimigo está ali, usando aquelas pessoas, mas também dentro das igrejas. Porque dentro das igrejas tem o joio e tem o trigo. Não adianta ficar falando, porque isso, não, isso ou aquilo. Não, é porque Jesus já disse que o joio está junto com o trigo. Então, por isso a gente tem que vigiar. Vigiar e bem vigiado, porque a gente não sabe de onde que vem a maldade. Dentro da nossa casa, no meio da rua, nas escolas, em tudo quanto é lugar, nós temos que vigiar, orar a Deus, pedir ajuda para Deus, pedir para que Deus nos guarde, que Deus venha nos proteger, porque o inimigo, ele está aí solto, usando as pessoas para destruir vida, destruir casamento, matar as pessoas, e nós temos que vigiar. Vigiar é o que nós precisamos fazer. Em nome de Jesus. Tem uma palavra aqui para o teu coração que está aqui em Marcos capítulo 12, que diz assim: Depois Jesus contou ao povo estas histórias. Um homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, construiu um tanque para espremer o suco da uva e uma torre para o vigia. Depois arredondou a propriedade a uns lavradores e saiu do seu país. No tempo da colheita de uva, ele mandou um dos seus homens para receber a sua parte, mas os lavradores espancaram o homem e o mandaram de volta com as mãos vazias. Então o dono enviou outro dos seus homens, o qual foi espancado na cabeça e também insultado. O próximo homem que ele mandou foi morto. Depois, outros foram espancados ou mortos, até que ficou só o único filho do dono. Finalmente, ele o mandou pensando, com certeza o respeitariam. Mas quando os lavradores o viram, disse entre si: ele vai ser o dono da propriedade quando o pai morrer. Vamos matá-lo e então a propriedade será nossa. Assim foi que eles o agarraram, mataram e jogaram o corpo fora da vinha. Que acham vocês que o dono fará quando souber o que aconteceu? Virá, matará todos eles e dará a vinha a outros. Vocês já leram na escritura que a pedra rejeitada pelo construtor passou a ser a mais importante do edifício? Isto é a obra do Senhor. É uma coisa admirável de se ver. Os líderes judaicos queriam prender Jesus naquele mesmo momento, por ele usar esta ilustração, pois sabia que os lavradores maus da sua história eram eles, porém tinha medo do povo, então desistiram da ideia e foram embora. Depois mandaram outro líder religioso e político falar com ele para tentar apanhá-lo com alguma coisa que dissesse. Eles falaram: Mestre, nós sabemos que o Senhor diz a verdade sem se importar com mais nada. O Senhor não se deixa influenciar pelas opiniões dos homens, mas ensina verdadeiramente os caminhos de Deus. Agora, diga-nos, está certo pagar imposto a Roma ou não? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Mostre-me uma moeda e eu lhes direi. Quando eles lhe puseram a moeda na mão, ele perguntou: De quem é esta figura a esse título na moeda? Eles responderam: Do imperador. Disse-lhes então Jesus: Dei ao imperador o que é dele, e a Deus o que é de Deus. Muitos se admiravam com a sua resposta. Depois aproximaram-se os saduceus, homens que diziam não haver ressurreição. Esta foi a pergunta deles: Mestre, Moisés nos deu uma lei, dizendo que quando um homem morre sem deixar filho, o irmão dele deve se casar-se com a viúva e ter filhos em nome do irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o mais velho casou-se e morreu, não deixando filhos. Assim o segundo irmão casou-se com a viúva, mas morreu logo também, e não deixou filhos.
Então o irmão seguinte casou-se com ela, morrendo, sem deixar filho. Assim por diante, até que todos morreram sem deixar filhos. No fim de tudo, a mulher morreu também. O que nós queremos saber é isto: na ressurreição, ela será esposa de quem? Visto que foi a esposa de todos eles. Jesus respondeu a eles: a sua dificuldade é que vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque quando esses 7 irmãos e a mulher se levantaram dos mortos, não estarão casados, serão como os anjos. Mas agora, se haverá ressurreição ou não, vocês nunca leram o livro do Êxodo a respeito de Moisés e da sarça que queimava? Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus estava dizendo a Moisés que esses homens, embora mortos há centenas de anos, estavam bem vivos ainda, porque eles não teriam dito: eu sou o Deus daqueles que não existe mais. Vocês estão cometendo um erro grave. Um dos mestres da religião que estava ali ouvindo a discussão percebeu que Jesus tinha respondido bem. Então perguntou de todos os mandamentos qual era o mais importante. Jesus respondeu: aquele que diz: ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você deve amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com toda a sua mente e com todas as suas forças. O segundo é: ame aos outros tantos como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O mestre de religião respondeu: o Senhor falou uma palavra verdadeira ao dizer que só há um único Deus. Eu sei que amar a Deus de todo o meu coração, entendimento, força, amar os outros como a si mesmo, é muito mais importante do que oferecer toda espécie de sacrifício no altar do templo. Percebendo a compreensão destes homens, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, nenhum outro teve coragem de fazer-lhe mais pergunta alguma. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, né? Deus é ótimo. Bastante seguir esse Deus poderoso. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, Pai, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que tentam, Senhor Deus, matar, meu Pai, a vida do outro, Senhor Deus, seja com palavra, meu Pai, seja, meu Pai, seja lá como for, mas essa pessoa, meu Pai, é um assassino, Senhor Deus, meu Pai, quando a gente tenta, Senhor Deus, meu Pai, matar alguém, Senhor, até mesmo no nosso pensamento, nós já viremos assassino. Deus amado, Deus misericordioso, vai repreendendo, meu Pai, esse mal, essa obra maligna, essa força das trevas, Senhor Deus, vai jogando por terra todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa, vai jogando por terra, meu Pai, todo dado inflamado do maligno, vai jogando por terra, meu Pai, toda seta, meu Pai, do maligno, Senhor, joga por terra, Pai, em nome de Jesus, abençoa essa mente, abençoa esse coração, Senhor, ajuda eles, meu Pai, pensar só em Ti, viver só para Ti, Senhor Deus, meu Pai, que é o que nós precisamos fazer, meu Pai. Pai amado, Pai misericordioso, vai de encontro, meu Pai, essas pessoas desviadas, essas pessoas, meu Pai, que outrora está na Tua casa e agora não está mais, traga de volta para Tua casa, Senhor, em nome de Jesus, ajuda elas a vencer, Pai. Pai, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Se gostou, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe, amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus.